Meu filho me cuspiu na cara e me chamou de velho nojento. Meu nome é José Carlos da Silva, tenho 68 anos. E o que vou contar para vocês não é bonito, mas é verdade. Foi numa terça-feira de manhã, quando estava preparando o café da manhã para o Ricardo e para o meu neto João Pedro, como fazia todos os dias há 2 anos, desde que ele voltou para casa depois do divórcio. Estava fritando uns ovos na cozinha quando escutei o Ricardo gritando no telefone com a ex-mulher dele, a Fernanda, sobre a pensão atrasada do menino. Aos 35 anos, meu filho ainda morava comigo, dizia que era temporário, mas eu sabia que ele não tinha condições de sair daqui tão cedo. Quando desliguei o fogão e me virei para perguntar se ele queria mais açúcar no café, o Ricardo explodiu. Pai, não vê que estou falando no telefone? Fica quieto aí, porra. Tentei explicar que só queria ajudar, mas foi aí que aconteceu algo que jamais pensei que viveria. Ele se levantou da mesa, veio até mim, me olhou com um ódio que nunca tinha visto antes e cuspiu bem na minha cara. A saliva escorreu pela minha bochecha enquanto ele continuava gritando: velho nojento, você não vale nada, só serve para atrapalhar. Devia ter ficado quieto no seu canto. Limpiei o rosto com o pano de prato, engoli a humilhação e não disse uma palavra. Meu netinho, João Pedro, de apenas 9 anos, estava sentado na mesa vendo tudo aquilo, com os olhinhos arregalados de medo. Durante 40 anos, desde que a Maria morreu de câncer quando o Ricardo tinha apenas 12 anos, dediquei minha vida inteira para criar meu filho sozinho. Trabalhei como soldador na Uzi Minas durante 32 anos para dar educação e uma vida digna para ele. Comprei esta casa aqui na Vila Operária com muito suor, sempre sonhando que um dia seria um lar cheio de amor e respeito. Mas nos últimos 2 anos, desde que o Ricardo voltou a morar comigo depois do divórcio complicado, minha própria casa virou um inferno. Ele me tratava como empregado, gritava comigo na frente do João Pedro e eu sempre me calava pensando no bem-estar do meu neto. Naquele momento, olhando meu reflexão no vidro da janela da cozinha, com o rosto ainda úmido de humilhação, algo dentro de mim começou a despertar. Durante a tarde, enquanto o Ricardo saía para resolver umas coisas e deixava o João Pedro comigo, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Meu neto veio até mim e sussurrou: Vovô, por que papai grita tanto com o senhor? Essas palavras inocentes me atingiram como um raio. Me dei conta de que o João Pedro estava crescendo, achando que era normal desrespeitar os idosos, principalmente os homens da família. Aquela noite, depois que todos foram dormir, me sentei na varanda com um copo de café requentado e comecei a ver minha situação com clareza. O Ricardo não estava aqui para me ajudar. Estava me usando. A casa estava no meu nome, as contas eram pagas com minha aposentadoria de R$ 4.200 e eu ainda cuidava do João Pedro, enquanto ele ficava na rua procurando emprego. Mas o que ele não sabia era que eu tinha muito mais controle sobre minha vida do que imaginava. E tudo estava prestes a mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse o peso que carregava na alma. O Ricardo acordou de mau humor, como sempre ultimamente, e começou sua rotina de reclamações enquanto eu preparava o café. Esse café tá fraco, pai. Você nem sabe mais fazer um café direito, disse sem nem me olhar, grudado no celular. O João Pedro chegou correndo na cozinha com o uniforme da escola todo bagunçado e quando me abaixei para arrumar a camisa dele, ele me disse baixinho: Vovô, sonhei que a gente morava num lugar onde éramos felizes. As palavras dele chegaram no meu coração. Essa criança de 9 anos já sentia a pesadez da casa, o desrespeito constante com o avô. Enquanto tomava um café, fiquei parado do lado do fogão observando a cena que se repetia toda manhã. O Ricardo mexendo no celular, ignorando completamente o filho que tentava contar sobre uma lição de casa.
Pai, a tia disse que tenho que fazer uma árvore genealógica, falava o João Pedro todo animado. Depois, moleque, não tá vendo que tô ocupado? Respondia o Ricardo sem levantar os olhos da tela. O menino ficou calado, com a colherzinha do achocolatado parada no meio do caminho até a boca, e eu senti o coração apertar. Era sempre assim. O Ricardo tinha perdido completamente a conexão com o que realmente importava, seu próprio filho. Depois de levar o João Pedro na escola, voltei para casa e encontrei o Ricardo mexendo nos meus papéis no quarto, falando no telefone. Sim, Marcos, a casa está muito bem localizada, dizia para o amigo dele. Você sabe como são os velhos. Sempre exageram nos problemas de saúde. Quando tiver que ir para o asilo, finalmente vou poder reformar esse lugar direito. Ele me viu que tinha chegado, mas não se abalou. Pelo contrário, continuou falando como se eu não estivesse ali. A região está valorizando muito. Esta casa vai valer uns 400 mil em poucos anos. Naquela tarde, sentado na minha cadeira favorita da sala, onde tinha descansado depois de tantos anos de trabalho pesado para dar tudo o que ele precisava, entendi que tinha chegado a hora de parar de ser a vítima silenciosa da minha própria história. As semanas seguintes foram uma revelação dolorosa de como minha família realmente me via. O Ricardo tinha chamado o irmão dele, o Carlos, para jantar num domingo e eu me animei pensando que teríamos uma refeição em família tranquila. Preparei uma feijoada caprichada, o prato favorito dos dois desde pequenos. Pus a mesa com os pratos bonitos e me arrumei com minha camisa social azul, a que sempre ficava elegante. Mas quando o Carlos chegou, os dois se trancaram no quarto do Ricardo para conversar em particular. Da cozinha, onde lavava a louça, consegui escutar pedaços da conversa que me gelaram o sangue. Ricardo, eu te entendo perfeitamente, dizia o Carlos com aquele tom que sempre usou. Olha como eu vivo com a Sandra. Tranquilo, sem ter que ficar cuidando de pai 24 horas. Já fez sua parte. Ele teve a vida dele. Agora é sua vez. Escutei os dois rirem. É que às vezes sinto que vivo num museu, mano, respondeu o Ricardo. Não posso mudar nada, não posso tocar em nada. E ainda tenho que ficar agradecendo o tempo todo porque é a casa dele. Me sinto como um adolescente de novo. Exato, continuou o Carlos. E até quando vai durar isso? Os velhos hoje vivem até os 90. Imagina mais 20 anos assim? Minhas mãos tremeram enquanto secava o mesmo prato várias vezes. Esses eram meus 2 filhos, os meninos que tinha criado com tanto amor, falando de mim como se fosse uma pedra no sapato, um obstáculo para a felicidade deles. Nesse momento entendi que não era paranoia minha. Realmente me viam como um estorvo. Quando saíram do quarto e se sentaram à mesa, agiram como se nada tivesse acontecido. Pai, que feijoada gostosa, disse o Ricardo com um sorriso falso. Verdade que ninguém faz feijoada como o vovô Zé, acrescentou o Carlos, pegando o João Pedro no colo. Mas eu já tinha visto ele sem máscaras, tinha escutado os verdadeiros sentimentos e naquela noite fiquei acordado até tarde, sentindo como se quebrasse algo dentro de mim que nunca mais seria igual. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações que eu antes passava despercebido ou justificava com desculpas, como quando o Ricardo levava os amigos em casa e me apresentava dizendo: "Esse é meu pai. Ele mora aqui comigo", como se eu fosse um hóspede temporário na minha própria casa. Ou quando o João Pedro queria que eu o ajudasse com as lições e o Ricardo interrompia: "Deixa o vovô descansar, João. Ele já está muito velho para ficar se preocupando com essas coisas." E eu me perguntava, desde quando cuidar do meu neto virou um fardo? Desde quando minha idade virou uma limitação para amar?
Uma manhã, enquanto estendia roupa no quintal, escutei o Ricardo falando com a vizinha, Dona Carmen, sobre casas de repouso. Pois é, Dona Carmen, tem uma clínica muito boa lá em Contagem. Meu primo colocou o sogro lá e disse que cuidam muito bem. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Não podemos ser egoístas com nossos pais. A vizinha respondeu algo que não consegui escutar, mas vi como o Ricardo concordava e sorria. Quando entrei em casa, ele já tinha desligado o telefone e agia como se nada tivesse acontecido. Pai, o senhor não acha que precisava fazer mais exercício? Podia ir naquelas aulas de ginástica para a terceira idade. Me disse com um tom que fingia ser carinhoso, mas que eu já reconhecia como manipulador. Naquela tarde, enquanto o Ricardo foi buscar o João Pedro na escola, decidi revisar meus papéis importantes. Fazia anos que não checava tudo direito, sempre confiando que estava tudo em ordem. Mas quando abri o cofre onde guardava meus documentos, encontrei algo que me deixou sem palavras. Vários papéis tinham sido mexidos, alguns estavam xerocados e havia documentos novos que eu não lembrava de ter assinado, entre eles uma procuração que dava ao Ricardo acesso às minhas contas bancárias em caso de emergência médica. Não lembrava de ter assinado aquilo, mas ali estava minha assinatura. Me sentei na beirada da cama com os documentos nas mãos e entendi que meu filho já estava há tempo se preparando para tomar controle da minha vida sem me consultar. Naquela noite, durante o jantar, observei minha família com olhos novos. O Ricardo mastigava automaticamente enquanto mexia no celular. O João Pedro tentava me contar sobre o dia na escola e eu respondia com sorrisos mecânicos enquanto minha cabeça processava a nova realidade. Vovô, o senhor tá bem? Tá meio tristinho? Perguntou meu neto com aquela sensibilidade que as crianças têm para notar quando algo não tá certo. Tô bem, meu anjo, só um pouquinho cansado. Menti, passando a mão no cabelo pretinho dele. O Ricardo levantou os olhos por um segundo. Pai, se está se sentindo mal, devia ir no médico. Na sua idade, qualquer coisa pode ser séria. Mas no tom dele não havia preocupação genuína, e sim mais uma expectativa de que eu realmente estivesse doente, como se isso justificasse os planos que já tinha em mente. No dia seguinte era sábado e o Ricardo anunciou que sairia o dia todo com uns amigos. Pai, pode cuidar do João Pedro? O senhor sabe que preciso sair um pouco para relaxar. Como sempre, não era uma pergunta, era uma declaração. Concordei como fazia há anos, mas desta vez havia algo diferente no meu silêncio. Enquanto ele se arrumava para sair cantando umas músicas do Gustavo Lima, que sabia de cor, observei cada movimento dele. Usava roupas caras que eu não sabia como conseguia pagar com os bicos que fazia. Sapato novo que aparecia toda semana no armário dele. Quando saiu, deixando o João Pedro vendo desenho na TV, me sentei para revisar as contas bancárias pelo computador. O que descobri me tirou o ar. O Ricardo tinha acesso à minha conta principal há 8 meses e vinha retirando dinheiro regularmente. Pequenas quantias que eu não tinha percebido. 300 ares aqui, 500 ali, sempre com justificativas que pareciam razoáveis quando me contava. Pai, preciso para o remédio do João Pedro. Deu problema no carro e preciso consertar urgente. A escola pediu uma taxa extra. Mas somando todas essas emergências, ele levava quase metade da minha aposentadoria todo mês. E o pior de tudo, tinha encontrado um jeito de acessar também a poupança que eu abri para a educação universitária do João Pedro. Meu neto tinha uma conta com 85 mil reais que juntei fazendo hora extra durante anos e o Ricardo já tinha tirado 22 mil reais sem minha autorização. Fiquei ali sentado na frente do computador, sentindo o estômago revirar. Não era só o dinheiro.
Era a traição, a falta de respeito, o jeito que vinha me enganando enquanto dizia que me amava. O João Pedro veio correndo. Vovô, pode fazer pipoca doce? A voz alegre dele contrastava tanto com a amargura que eu sentia naquele momento. Peguei ele no colo, dei um beijo na testa e fiz a pipoca favorita dele com açúcar e canela. Enquanto ele comia feliz da vida, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais ser o avô manso que se deixava roubar e humilhar. Tinha 68 anos, mas minha mente estava mais clara que nunca. Era hora de mostrar para eles o que significava perder alguém que realmente os amava. Durante os dias seguintes, mantive minha rotina normal, mas meu interior tinha mudado completamente. Toda manhã, acordava com uma determinação que não sentia há anos. Quando o Ricardo me gritava, eu simplesmente concordava e seguia com minhas atividades. Quando pedia dinheiro para os gastos importantes, eu dava o que tinha na mão sem fazer perguntas. Mas nas tardes, enquanto ele saía e o João Pedro estava na escola, comecei a fazer ligações muito importantes. Primeiro liguei para o meu primo Antônio, que mora em Tiradentes, e expliquei minha situação. Ele me escutou com atenção e disse algo que marcou. José, respeito não se pede, se conquista. E se alguém decide não te dar, você decide não dar também. Também procurei o Dr. Silva, o advogado que me ajudou quando comprei a casa. Expliquei a situação dos documentos que encontrei e ele me confirmou algo terrível. Seu José, isso é mais comum do que o senhor imagina. Muitos filhos manipulam os pais para ficar com as propriedades, mas o senhor tem todo o direito de revogar essa procuração. Sua mente está perfeita. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de documentos novos e um plano que faria tremer os alicerces da vida que o Ricardo achava que controlava. Na sexta-feira à noite, o Ricardo chegou em casa com uma notícia que me gelou o sangue. Pai, tenho uma coisa importante para falar com o senhor, anunciou enquanto se servia um copo d'água na cozinha. Tenho pensado muito no seu bem-estar e acho que já é hora de considerar outras opções para o seu cuidado. Me sentei numa cadeira da cozinha, fingindo que não sabia onde a conversa ia dar. Que tipo de opções, meu filho? Bom, lugares especializados onde podem cuidar melhor do senhor. O senhor precisa conviver com gente da sua idade, fazer atividades, ter acompanhamento médico. Aqui fica muito sozinho quando trabalho. A ironia era cruel. Ele nunca trabalhava mais de 4 horas por dia e o resto do tempo passava no bar ou na casa dos amigos. Ricardo, falei com muita calma, esta é minha casa. Comprei com meu trabalho, mantive com meu esforço e aqui fui feliz durante 25 anos. Ele suspirou como se estivesse falando com uma criança teimosa. Pai, entendo que se sinta apegado, mas não pode mais viver sozinho. E se cair e não tiver ninguém? E se esquecer o gás aberto? Não posso ficar tranquilo sabendo que está correndo risco. As palavras dele soavam preocupadas, mas eu conhecia meu filho. Sabia quando atuava e quando era genuíno. Além do mais, continuou, a venda da casa daria um dinheiro bom para garantir seu cuidado num lugar realmente especializado. Eu me encarregaria de administrar tudo, obviamente. Naquela noite, depois de colocar o João Pedro para dormir, fiquei acordado no meu quarto, repassando cada detalhe dos últimos meses. Lembrei de todas as vezes que o Ricardo mencionou casualmente histórias de idosos que sofreram acidentes em casa, as ocasiões que comentou como era caro manter uma casa grande, como começou a falar de asilos como se fossem hotéis de luxo. Tudo tinha sido uma campanha lenta e calculada para me convencer de que precisava de cuidado especializado, quando na verdade ele precisava do meu dinheiro e da minha casa. Na segunda-feira, bem cedo, enquanto o Ricardo dormia profundamente depois de ter chegado bêbado na noite anterior, saí de casa com minha pasta mais importante e todos os documentos.
Minha primeira parada foi o banco, onde pedi para falar com o gerente geral. Expliquei toda a situação, mostrei os saques não autorizados e ele imediatamente bloqueou o acesso do Ricardo a todas as minhas contas. Seu José, me disse com respeito, o senhor tem todo o direito de proteger seu patrimônio. Seu filho não tinha autorização para retirar dinheiro da conta do menor. Assinei papéis novos, mudei todas as senhas e me senti como se tivesse recuperado minha liberdade financeira depois de meses sendo roubado na minha própria casa. Minha segunda parada foi com o Dr. Silva. Lá, assinei a revogação da procuração que o Ricardo me fez assinar. E fizemos algo mais importante, um testamento novo. No anterior, o Ricardo herdava tudo. No novo, tudo ficava num fideicomisso para o João Pedro, que só poderia ser administrado por um tutor independente até ele completar 25 anos. O Ricardo não ia herdar nenhum real meu. Doutor Silva, falei com voz firme, quero ter certeza de que meu neto vai ter um futuro digno, sem depender de um pai que não sabe valorizar nem cuidar do que tem. Saí daquele escritório me sentindo mais leve do que me sentia há anos, mas meu plano estava só começando. Naquela tarde, enquanto o Ricardo achava que eu estava fazendo minha soneca habitual, procurei uma imobiliária bem discreta. A avaliação da minha casa foi uma surpresa até para mim. Valia 380 mil, bem mais do que o Ricardo imaginava. Tem certeza, seu José? Me perguntou o corretor. É uma decisão muito importante. Rapaz, respondi, tenho 68 anos e sei exatamente o que estou fazendo. Meu filho quer minha casa, mas não me quer, pois vai aprender a diferença. Durante esses dias, observei o Ricardo com olhos completamente novos. Vi como falava mal dos velhos na televisão. Esses velhos dramáticos, sempre exagerando tudo. Vi como tratava o João Pedro quando estava irritado. Já disse que não, moleque, nem tudo gira em volta de você. Vi como gastava meu dinheiro em bobagens, roupa cara, cerveja no bar, enquanto me cobrava até o centavo quando eu precisava comprar remédio. Pai, não acha que 150 pelos comprimidos é muito? Não devia procurar genérico mais barato? Dizia enquanto chegava com sacolas do shopping de milhares de reais. Na quarta-feira dessa semana, o Ricardo chegou com uma surpresa para mim. Tinha marcado consulta com um geriatra para um check-up geral. Pai, na sua idade é importante fazer exames completos. Esse doutor é muito bom, especialista em pessoas idosas. Concordei sem fazer perguntas, mas quando chegamos no consultório, percebi que não era uma consulta médica normal. O Ricardo ficou na sala o tempo todo respondendo perguntas sobre meu comportamento em casa, meus esquecimentos, mudanças de humor. O médico me fez perguntas estranhas, se sabia que dia era, se lembrava dos nomes dos presidentes, se tinha dificuldade para lidar com dinheiro. Respondi tudo perfeitamente, mas notei como o Ricardo tentava interferir. Doutor, em casa, às vezes, ele se confunde com as datas. Ultimamente anda meio esquecido. Quando saímos do consultório, o Ricardo ia calado, claramente chateado porque o médico não encontrou nenhum sinal de problema mental. No carro, voltando para casa, me disse algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Pai, acho que ficou nervoso com o doutor. Não respondeu como normalmente faria. Era incrível. Estava tentando me convencer de que eu estava mal quando acabava de provar o contrário. Ricardo, falei bem tranquilo, minhas faculdades estão perfeitas. Aliás, nunca me senti tão lúcido. Ele não respondeu, mas vi como apertou o volante com mais força. Naquela noite, foi a última vez que jantei com minha família na minha casa. Na quinta-feira de manhã, enquanto o Ricardo dormia até tarde, como sempre, arrumei uma mala pequena com minhas coisas mais importantes. As roupas que realmente gostava, o relógio que ganhei quando me aposentei,
as fotos do João Pedro e uma imagem de São José que me acompanhava desde jovem. Deixei 3 cartas em cima da mesa da cozinha. Uma para o Ricardo, explicando tudo o que descobri. Uma para o João Pedro, dizendo que tudo o que eu fazia era por amor a ele. E deixei também a caderneta de poupança dele, com um bilhete explicando que protegia aquele dinheiro do roubo que o pai estava cometendo. Quando fechei a porta da minha casa pela última vez, não senti nostalgia. Senti liberdade. Havia meses sendo tratado como um móvel velho, como um estorvo que tinha que aguentar até encontrar um jeito de se livrar de mim. O Ricardo queria que eu desaparecesse da vida dele para ficar com tudo o que construí, pois ia dar exatamente o que pedia: minha ausência, mas sem o prêmio que esperava. O táxi que me levou para a rodoviária me afastava não só daquela casa, mas de anos de humilhação silenciosa. Quando o motorista perguntou se eu estava bem porque tinha me visto chorando, sorri e disse: "Tô ótimo, rapaz. Pela primeira vez em muito tempo, tô ótimo." No ônibus para Tiradentes, vendo a paisagem passar pela janela, pensei em tudo que o Ricardo encontraria quando acordasse. As cartas explicando exatamente o que tinha feito de errado, os documentos da venda mostrando que não tinha mais casa para morar sem pagar aluguel, o extrato do João Pedro revelando os roubos e principalmente minha ausência total. Não ia ter grito, não ia ter súplica, não ia ter drama de novela. Só o silêncio absoluto de um homem que finalmente decidiu que sua dignidade valia mais que manter unida uma família que já estava quebrada por dentro. Cheguei em Tiradentes às 11 da manhã e meu primo Antônio me esperava na rodoviária com um sorriso que não via há anos. "José, você tá diferente", me disse carregando minha mala. "Tá parecendo mais livre." Tinha razão. Pela primeira vez em muito tempo, não carregava o peso de andar pisando em ovos na minha própria casa. A esposa do Antônio, Dona Rosa, me recebeu com um abraço sincero. "Esta casa é sua pelo tempo que precisar", disse com aquela calidez que tinha esquecido que existia entre familiares. Me deram o quarto de hóspedes pequeno e aconchegante, com uma janela que dava para o jardim cheio de rosas. Era a primeira vez em anos que ia acordar sem ouvir grito ou reclamação. Durante meus primeiros dias em Tiradentes, meu celular não parou de tocar. O Ricardo ligava toda hora. Primeiro com voz desesperada, depois furioso, depois suplicante. Eu escutava as mensagens que deixava, mas não atendia nenhuma ligação. "Pai, isso é loucura! Não pode vender a casa sem me consultar", gritava numa mensagem. Em outra mudava o tom. "Pai, me desculpa se falei algo que te chateou, mas não pode castigar o João Pedro assim. Ele precisa do Senhor." No mais desesperado: "José, isso é ilegal. Vou entrar na justiça para parar a venda." Cada mensagem confirmava que tinha tomado a decisão certa. Não havia uma desculpa real, nem um reconhecimento do mal que me fez. Só pânico por perder o que considerava dele. No terceiro dia, recebi uma ligação do Dr. Silva. "Seu José, seu filho, apareceu no meu escritório com um advogado. Estão tentando impugnar a venda, alegando que o senhor não está em perfeita sanidade mental." Ri pela primeira vez em semanas. "Dr. Silva, espero que tenha mostrado todos os laudos médicos que o senhor pediu para eu fazer." "Claro, seu José. O laudo do geriatra confirma que o senhor está em perfeitas condições mentais. Seu filho não tem nenhum recurso legal. A venda segue conforme programado." Desliguei o telefone, sentindo uma satisfação que nunca tinha experimentado. O Ricardo tinha subestimado completamente o velho inútil do pai. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Rosa na horta, chegou uma ligação que me partiu o coração. Era o João Pedro chorando. "Vovô, por que o senhor foi embora? Papai disse que tá bravo comigo."
A vozinha trêmula dele me fez tremer as mãos. Meu anjo, nunca poderia ficar bravo com você. Te amo mais que tudo no mundo. Então por que não volta para casa? Sinto falta de quando o senhor me ajudava com a lição. Dona Rosa percebeu que eu estava chorando e pôs a mão no meu ombro. João Pedro, às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amam. Estou te protegendo mesmo que agora não entenda. Mas quando vai voltar? A pergunta me quebrou. Não sei, meu bem, mas quero que saiba que sempre vai ser a coisa mais importante para mim. Depois de desligar, me tranquei no quarto e chorei como não chorava há anos. Não era choro de tristeza, era de raiva. Raiva porque o Ricardo estava usando o João Pedro para me manipular emocionalmente. Raiva porque meu neto estava sofrendo as consequências das decisões egoístas do pai. Dona Rosa bateu na porta devagar. José, posso entrar? Entrou com uma xícara de café e se sentou na minha cama. Minha irmã passou pela mesma coisa com o filho. Agora dói, mas você fez o certo. Naquela noite, deitado na cama nova, comecei a lembrar como tinha chegado nessa situação. Pensei na Maria, minha esposa, que morreu de câncer quando o Ricardo tinha 12 anos. Lembrei das noites que ficava acordado costurando na fábrica para poder pagar escola particular para ele. O Ricardo era um menino esperto, de olhos grandes e sorriso travesso, que sempre perguntava quando a mamãe ia voltar do céu. Logo, meu filho, mentia, porque não tinha coragem de explicar que ela não voltaria mais. Durante anos, ele foi tudo de bom na minha vida. A razão para trabalhar 14 horas por dia. A motivação para seguir em frente quando tudo parecia impossível. Lembrei quando o Ricardo fez 15 anos e eu tinha economizado durante 2 anos para fazer uma festa que estivesse à altura dos sonhos dele. Aluguei um salão na vila, comprei roupa nova para ele, contratei um som que conhecia do trabalho. Naquela noite, vendo ele dançar com uma menina da escola, senti que todos os sacrifícios tinham valido a pena. Pai, obrigado por fazer isso por mim, tinha-me dito naquela noite, me abraçando forte. O Senhor é o melhor pai do mundo. Essas palavras tinham sido como remédio para minha alma cansada. Em que momento esse menino agradecido virou o homem que cuspia na minha cara? Mas deixa eu contar uma coisa que ainda não falei para vocês. Uma coisa que o Ricardo nunca soube sobre mim. Quando disse que nasci pobre aqui no interior de Minas, era verdade. Mas o que ele não sabia era que durante todos esses anos, enquanto me sacrificava por ele, também investia cada centavo que sobrava. Minha casa, que ele achava que valia uns 200 mil, na verdade estava avaliada em 380 mil reais depois de todas as reformas que fiz. Mas isso era só o começo. Desde que comecei a trabalhar na Uzi Minas, sempre guardei 40% de tudo que ganhava. Primeiro na poupança, depois em CDB. E nos últimos anos comprei 2 terrenos no interior que estavam valorizando. Tinha um terreno em Ouro Preto que comprei por 35 mil há 12 anos e agora valia 180 mil. Outro em São João del Rei, que paguei 50 mil royales e valia 220 mil royales hoje. No total, meu patrimônio passava dos 780 mil royales. O Ricardo sempre pensou que eu era um aposentado comum, vivendo da pensão de 4.200 rendos. Ele não fazia ideia de que eu tinha investimentos que rendiam quase 2.500 reais por mês. Por que nunca contei? Porque aprendi desde pequeno que dinheiro muda as pessoas. Queria que meu filho me amasse pelo que eu era, não pelo que tinha. Que ironia, né? No final descobri que ele não me amava nem por quem eu era. Durante aqueles dias entre a humilhação e o sumiço, não tomei só providências legais. Também fiz ligações estratégicas. Liguei para o corretor Sebastião, que cuidava dos meus terrenos. Seu José, como vai? Faz tempo que não nos falamos. Tô bem, Sebastião. Quero vender os 2 terrenos.
o de Ouro Preto e o de São João. Nossa, aconteceu alguma coisa? O senhor sempre disse que eram para o Ricardo. Mudei de ideia. Consegue vender rápido? Com certeza, o mercado está aquecido. Em 3 semanas resolvo tudo. Perfeito. E quero tudo em dinheiro. Dinheiro vivo? Mas, seu José, são quase 400 mil reais. É assim que quero. Também liguei para o gerente do banco onde tinha minhas aplicações. Senhor José, quer resgatar tudo? Mas são mais de 180 mil investidos. Quero sim, e transferir para outro banco. Posso perguntar o motivo? Questões pessoais. Na semana que antecedeu meu sumiço, recebi 580 mil dólares em dinheiro da venda dos terrenos e resgate dos investimentos. Guardei 80 mil dólares em casa, em um cofre que instalei discretamente. O resto transferi para o Banco do Brasil de Tiradentes. O Ricardo achava que eu tinha sumido sem dinheiro, desesperado. Na verdade, eu tinha mais dinheiro que ele ganharia trabalhando pelos próximos 15 anos. Também fiz outras coisas que eles nunca descobriram. Contratei uma empresa de segurança para monitorar minha casa vazia. Se alguém tentasse invadir, eu saberia na hora. Deixei instruções para o Dr. Silva para os impostos serem pagos automaticamente. A casa ia continuar em ordem legal, mesmo comigo longe, e fiz algo que vocês podem achar cruel. Mandei um investigador particular ficar de olho no Ricardo. Queria saber se ele sentiria remorso ou se ia apenas ficar frustrado por não conseguir minha herança. O relatório que recebi um mês depois confirmou meus piores medos. O filho demonstra mais preocupação com as perdas financeiras que com o bem-estar do pai, escreveu o detetive. Foi visto consultando outros advogados sobre como quebrar a venda. Fez comentários para vizinhos sobre como a situação ferrou com os planos da família. Eles não estavam com saudade de mim. Estavam com raiva de ter perdido a herança. Mas teve uma coisa no relatório que me emocionou. A criança pergunta constantemente pelo avô. Foi visto chorando no quarto, falando que sente falta das histórias que o avô contava. Fez um desenho do avô e perguntou para a mãe da escola como mandar pelo correio. Meu neto realmente sentia minha falta. Ele era a única pessoa genuína em toda essa história. Foi por isso que decidi criar uma conta poupança secreta. Se o pai não merecia meu dinheiro, pelo menos eu garantiria o futuro da criança. 2 meses depois do meu sumiço, o investigador me mandou uma informação surpreendente. O Ricardo tinha começado a frequentar os alcoólicos anônimos. Segundo o relatório, ele procurou ajuda porque estava bebendo demais para esquecer problemas familiares. Será que finalmente tinha caído a ficha do que fez? Mas mesmo se fosse verdade, já era tarde demais. Algumas palavras não se apagam. Algumas feridas não cicatrizam com desculpas. Hoje, vivendo aqui em Tiradentes, acordo todo dia sabendo que tomei a decisão certa. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 20 anos. Minha casa continua protegida legalmente. Meu neto terá educação garantida quando crescer. E eu tenho a coisa mais preciosa, minha dignidade de volta. O que vocês acham dessa reviravolta? Esperavam que eu tivesse todo esse dinheiro guardado? Já passaram por algo parecido na família de vocês? 3 meses após minha partida, aconteceu algo que mudou completamente o jogo. O Ricardo perdeu o último bico que tinha. O chefe da oficina onde ele trabalhava, meio período, mandou ele embora por faltas constantes e chegar bêbado. Com 35 anos e um filho para sustentar, não estava fácil arrumar outro serviço que pagasse os 1.800 roles que ganhava. Foi aí que a realidade bateu na porta dele. Sem minha ajuda financeira, sem a perspectiva da herança e agora sem renda nenhuma, ele começou a sentir o verdadeiro peso das escolhas que fez. O Dr. Silva me ligou para contar.
Seu José, seu filho está passando por dificuldades sérias. Teve que sair do apartamento que alugou. E daí? Respondi friamente. Ele me procurou perguntando se havia possibilidade do senhor reconsiderar. Reconsiderar o quê? O testamento, a venda da casa, uma reconciliação. O que você disse para ele? Que não tenho autorização para negociar nada, que as decisões do senhor são definitivas. Perfeito. 2 semanas depois dessa conversa, recebi algo que não esperava, uma carta manuscrita do Ricardo. O Dr. Silva tinha encaminhado. Pai, começava a carta, sei que não mereço seu perdão, mas preciso tentar. Todo dia me arrependo daquela manhã quando te tratei daquele jeito. Cuspi no Senhor, chamei o Senhor de nomes horríveis. O Senhor dedicou a vida inteira para mim e eu retribuí com ingratidão. Agora, sem trabalho, sem o Senhor, sem ter onde morar com o João Pedro, entendo o valor de tudo o que perdi. Não é sobre dinheiro ou herança, é sobre ter perdido o melhor homem que conheci na minha vida. Se houver alguma chance de conversar, por favor, me dê essa oportunidade. Seu filho que te ama, Ricardo. Doeu ler aquela carta. Doeu mais do que imaginei. Mas eu conhecia meu filho, sabia quando ele era sincero e quando estava desesperado. E aquela carta cheirava a desespero, não a arrependimento genuíno. Guardei a carta numa gaveta e não respondi. 1 mês depois, aconteceu algo que testou minha determinação. O João Pedro, agora com quase 10 anos, apareceu no escritório do Dr. Silva, sozinho. Moço, disse para a secretária, quero falar com o advogado que conhece meu vovô. O Dr. Silva me ligou na hora. Seu José, seu neto está aqui no escritório. Veio sozinho. Diz que quer falar com o senhor. Meu coração quase parou. Como ele conseguiu o endereço? Deve ter visto nos papéis que entreguei para o Ricardo. É um menino esperto. O que ele quer? Quer saber onde o senhor está. Diz que tem uma coisa importante para falar. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. Fala para ele que estou bem, que amo ele, mas que não posso voltar agora. Só isso? Só isso. Segundo o Dr. Silva me contou depois, o João Pedro chorou quando recebeu o recado, mas disse algo que me partiu o coração. Fala pro meu vovô que eu entendo. Papai foi ruim com ele, mas quando eu crescer vou procurar ele. Naquela noite, em Tiradentes, chorei como não chorava desde a morte da Maria. Meu neto estava pagando pelo erro do pai, mas mesmo assim não podia voltar. Se voltasse por pena, por saudade, por amor ao neto, o Ricardo entenderia que chantagem emocional funcionava comigo e voltaríamos ao ponto de partida. 4 meses depois dessa visita do João Pedro, o Dr. Silva me ligou com uma notícia chocante. Seu José, seu filho quer vender a casa. Como assim? Ele descobriu que pode contestar a venda, alegando vício de consentimento. Quer vender por conta própria e dividir o dinheiro meio a meio com o senhor. E pode fazer isso? Não, a venda já foi homologada, mas ele está desesperado. Essa notícia me deixou confuso. Por um lado, sentia uma satisfação amarga vendo o Ricardo descobrindo que não controlava nada. Por outro, sabia que meu neto ia sofrer ainda mais. Dr. Silva, quero que faça uma coisa. O quê? Procure o Ricardo. Diga que tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Se ele trouxer o João Pedro para me visitar aqui em Tiradentes e se comportar com respeito, vou considerar ajudar financeiramente, mas só para o bem da criança. Seu José, meu neto não tem culpa dos erros do pai. E o Ricardo precisa aprender o que é humildade. O Dr. Silva passou o recado. O Ricardo aceitou em 2 dias. Na sexta-feira seguinte, eles chegaram a Tiradentes de ônibus. Quando vi meu neto descer na praça principal, meu coração se encheu de alegria.
Tinha crescido nesses meses, mas principalmente se via mais sério que antes. O Ricardo, por sua vez, estava irreconhecível, mais magro, barba por fazer, roupa surrada que falava de meses difíceis. Quando nos abraçamos, foi diferente. Não havia tensão, não havia fingimento. Era o abraço de um filho que finalmente entendia que tinha perdido algo valioso. Durante o fim de semana, observei como o Ricardo tratava o João Pedro. Mais presente, mais carinhoso, mais responsável que antes. A necessidade tinha ensinado o que anos de conforto não conseguiram. No domingo, depois de colocar o João Pedro para dormir, tivemos a conversa mais honesta das nossas vidas. Pai, quero que saiba que não espero que me perdoe fácil. Ricardo, perdão é processo. Não acontece do dia para a noite. Eu sei. E sei que tenho que provar com ações que realmente mudei. Que planos você tem? Primeiro, parar de beber. Já estou há 2 meses sem tocar numa gota. Segundo, arrumar trabalho fixo, nem que seja de servente. Terceiro, ser o pai que o João Pedro merece. Essas palavras tocaram algo dentro de mim, mas mantive a guarda alta. E por que eu deveria acreditar dessa vez? Porque pela primeira vez na vida, pai, entendi o que significa perder alguém que te ama de verdade. No domingo à noite, antes deles voltarem para Belo Horizonte, decidi fazer algo que mudaria tudo. Ricardo, chegou a hora de você saber toda a verdade. Peguei uma pasta que tinha guardado e coloquei na mesa da sala. Durante esses meses, enquanto você me procurava desesperado, achando que eu tinha sumido sem dinheiro, eu estava aqui com quase 600 mil guardados. Os olhos dele se arregalaram. Como assim, pai? Terrenos que vendi, investimentos que resgatei, dinheiro que economizei durante décadas enquanto me sacrificava por você. Mostrei todos os comprovantes, extratos bancários, recibos de venda dos terrenos, contratos de investimento. Quando você perdeu o emprego, fui eu quem paguei a empresa de segurança para proteger nossa casa. Fui eu quem garantiu que os impostos continuassem em dia. Pai, eu não sabia. Os 85 mil da poupança do João Pedro que você roubou, abri outra conta com 100 ou 1.000 para o futuro dele. O dinheiro que você não sabe de onde vem para pagar o aluguel do barraco onde vocês estão morando, sou eu transferindo todo mês. O Ricardo ficou pálido. Durante 6 meses, você achou que estava lutando sozinho. Na verdade, eu nunca parei de ser seu pai. A diferença é que agora faço isso sem precisar escutar que sou um velho nojento. Pai, meu Deus, o que eu fiz? Se tivesse me respeitado, se tivesse me valorizado, hoje estaríamos juntos dividindo uma vida confortável. Em vez disso, escolheu me cuspir na cara. Agora vive as consequências. O Ricardo começou a chorar. Não era choro de manipulação, era choro de quem finalmente entendeu a gravidade do que fez. A casa que você queria tanto foi vendida por 380 mil. Mas como você me humilhou na frente do seu filho, não vai ver 1 centavo. Pai, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Ricardo, perdão se conquista com ações, não com palavras. Na segunda-feira, depois que eles voltaram para a capital, fiquei pensando na reação do meu filho. Pela primeira vez, tinha visto arrependimento genuíno nos olhos dele. Mas seria suficiente? 2 semanas depois, recebi uma ligação do Dr. Silva com uma notícia surpreendente. Seu José, seu filho arrumou emprego numa construção. Está trabalhando de pedreiro, ganhando 1.400 reais por mês. Pedreiro? Sim, e tem mais. Ele se inscreveu num curso profissionalizante para ser técnico em soldagem. Quer seguir a profissão do senhor. Essa informação me emocionou profundamente. O Ricardo tinha escolhido o caminho mais difícil, mas o mais honesto. E o João Pedro?
Está numa escola pública boa. O menino está se adaptando bem. Seu filho disse que não quer mais viver de favor. Um mês depois, recebi algo inesperado. Uma foto pelo WhatsApp. Era o Ricardo, de capacete e uniforme de obra, com as mãos sujas de cimento, sorrindo ao lado de outros pedreiros. A mensagem dizia: Pai, sei que ainda tenho muito que provar, mas queria que soubesse que aprendi o valor do trabalho honesto. Obrigado por me ensinar isso, mesmo quando eu não merecia. Pela primeira vez em meses, sorri olhando uma mensagem dele. 3 meses depois dessa foto, o Ricardo me ligou diretamente. Pai, posso falar uma coisa? Fala, meu filho. Eu entendi porque o senhor foi embora. Não foi por maldade, foi para me ensinar uma lição que eu precisava aprender. Que lição? Que respeito não se pede, se conquista. E que família não é quem te aguenta, é quem te valoriza. E você aprendeu mesmo? Aprendi, pai. Do jeito mais difícil, mas aprendi. Ricardo, você quer uma chance de provar isso? Mais que tudo na vida? Então vou fazer uma proposta. Estou precisando de alguém para cuidar dos meus negócios aqui em Tiradentes. Alguém de confiança. Que tipo de negócios? Comprei uma pequena construtora aqui na cidade. Nada muito grande, mas dá para sustentar uma família com dignidade. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Pai, o senhor está me oferecendo trabalho? Estou oferecendo uma chance de recomeçar. Você, o João Pedro e eu. Mas dessa vez com respeito mútuo. E se eu estragar tudo de novo? Aí você vai embora. Simples assim. Pai, aceito. Com todas as condições que quiser. Primeira condição, nada de bebida. Segunda, o João Pedro vem morar comigo para ter uma educação melhor. Terceira, você vai ganhar o que merecer pelo trabalho, não por ser meu filho. Aceito tudo. Naquela noite, deitado na cama em Tiradentes, pensei em tudo o que aconteceu. Tinha perdido um filho ingrato, mas recuperado um homem humilde. Tinha saído de casa humilhado, mas voltaria respeitado. Às vezes, a maior prova de amor é ensinar alguém a viver sem você. E às vezes, as pessoas só aprendem quando perdem o que mais importa. 6 meses depois daquela conversa, o Ricardo e o João Pedro chegaram a Tiradentes para ficar. O menino, agora com 10 anos, veio correndo quando me viu na porta de casa. Vovô! Gritou se jogando nos meus braços. Senti tanto sua falta. Chorei sem esconder nada. Era a primeira vez em 1 ano que abraçava meu neto de verdade. Eu também senti sua falta, meu anjo, disse. Mas agora vamos ficar juntos. O Ricardo chegou atrás, carregando 2 malas simples. Estava diferente. Mais magro, mais sério, mas principalmente mais humilde. Pai, me disse estendendo a mão, prometo que dessa vez vai ser diferente. Ricardo, respondi apertando a mão dele. Aqui ninguém promete nada. Aqui se prova. Durante os primeiros meses observei cada movimento do meu filho. Acordava às 5h30 para chegar no canteiro de obras às 7h. Voltava às 5h da tarde, tomava banho e ajudava o João Pedro com as lições. Não bebia, não reclamava, não pedia nada além do que merecia. Pai, me disse uma noite depois do jantar, quero agradecer por me dar essa chance. Não me agradeça, Ricardo, prove que merece. E ele foi provando. Mês após mês, dia após dia. O João Pedro floresceu em Tiradentes. Na escola nova, longe da tensão que vivia antes, voltou a ser a criança alegre que sempre foi. Vovô, me disse uma noite antes de dormir, agora entendo por que o senhor foi embora. Era para salvar nossa família. Suas palavras me confirmaram que tinha tomado a decisão certa. No final do primeiro ano, a pequena construtora tinha crescido 40%. O Ricardo mostrou talento para a administração que eu não esperava. Mais importante, mostrou caráter que eu achei que tinha perdido. Pai,
me disse no almoço de domingo. Quero pedir uma coisa. Fala. Posso chamar o senhor de pai de novo? Não como filho que pede favor, mas como filho que respeita o pai. Essa pergunta me emocionou mais que qualquer outra coisa. Ricardo, você nunca deixou de ser meu filho. Só precisava aprender a ser homem. Naquela tarde, sentados na varanda vendo o João Pedro brincar no quintal, o Ricardo me falou algo que nunca vou esquecer. Pai, hoje entendo que aquele dia, quando cuspi no Senhor, não foi só desrespeito. Foi o dia que perdi meu pai por minha própria culpa. E só recuperei quando aprendi que ser filho não é direito, é responsabilidade. Hoje, 3 anos depois daquela manhã terrível, nossa família é completamente diferente. O Ricardo virou sócio da construtora e um pai exemplar. O João Pedro me respeita não por medo, mas por amor verdadeiro. E eu? Recuperei minha dignidade e minha família. Ainda tenho meus 400 mil restantes. Ainda recebo meus rendimentos mensais. Ainda sou dono da minha vida. A diferença é que agora sei exatamente o quanto valho para minha família. E eles também sabem. Uma tarde, enquanto verificava uma obra, um funcionário mais jovem me perguntou: Seu José, como o senhor conseguiu educar seu filho sendo tão firme? Rapaz, respondi, às vezes você precisa perder alguém para ensinar o valor que essa pessoa tem. E às vezes precisa ir embora para mostrar que não é obrigado a ficar. E se a pessoa não aprender a lição? Aí você segue sua vida, porque dignidade não tem preço. No último domingo, durante nosso almoço em família, o João Pedro me perguntou: Vovô, o senhor perdoou o papai? Perdoei, meu anjo. Mas mais importante, seu pai aprendeu a se respeitar. E quando você se respeita, naturalmente respeita os outros. O Ricardo sorriu do outro lado da mesa. Um sorriso de homem que finalmente entendeu o que significa ser filho, pai e homem ao mesmo tempo. Às vezes, é preciso perder tudo para valorizar o que realmente importa. Às vezes, é preciso sair de casa para ensinar o que significa ter um lar. E às vezes a maior prova de amor é mostrar que você pode viver sem aquela pessoa, até ela decidir que não quer viver sem você. Contem aí nos comentários. Vocês já passaram por algo parecido? De que cidade do Brasil vocês estão assistindo? Esta história me machucou muito, mas me ensinou que respeito é a base de qualquer amor verdadeiro. E lembrem-se, nunca aceitem ser tratados como lixo. Nem pela própria família. Vocês valem muito mais do que imaginam.